Oi, gente. Então, estamos de volta aqui falando sobre relacionamentos abusivos. Vamos trazer aí, mais uma vez, já falamos em outros vídeos, esse jogo aí de dor e prazer que esses relacionamentos trazem, não é? Que essa manipulação não é amor. Como é que vem essa permissividade? E hoje vamos focar nesse castigo e punição, que é essa dor e prazer que parece que alimenta esse tipo de relacionamento. Tem inclusive uma música de Chico Buarque que ele fala assim, ele não, o eu lírico fala, dia útil ele me bate, dia santo ele me alisa. Eu sei que todo dia, se for procurar no calendário cristão, todo dia é dia santo. Mas os santos comemorativos são poucos. Aí imagina essa dor e prazer aí. No dia útil ele me bate. Nós temos muito mais dias úteis do que dias santos, não é isso? E serve como base mesmo para se falar desse tipo de relação. Porque no início ela vem com muitos ganhos, porque o investimento desse manipulador, ele se coloca de uma forma bem gentil, com muita dedicação, mas como é uma encenação, ele vai se cansando disso, porque os seus ganhos, ele já tem aí, os seus objetivos ele já vai alcançando, então ele vai se cansando dessa dedicação e passa a punir esse outro quando não faz o que ele quer, porque essa outra pessoa também já está se ligando, como diz as pessoas aí, já está se antenando de que o alerta já foi acionado de que esse relacionamento parece que tem algo de errado aí. Embora eu não me dê conta, mas algo está errado. E a alimentação desse relacionamento passa a ser muito mais pela dor do que pelo prazer. Não é isso, Norma? Sem dúvida. E tem uma questão que eu penso também é muito importante, é esse movimento de ir e vir emocional que fragiliza. Uhum. Então, a pessoa começa a se identificar muitas vezes com o abusador ou abusadora, até para aliviar um pouco a questão do sofrimento. Uhum. E muitas vezes essa própria pessoa já se castiga, já se pune, primeiro porque está permitindo aquela relação. Segundo, porque até muitas vezes se sente com culpa. Uhum. Porque é tão bem direcionado, é tão bem focada a situação, que a pessoa fica em dúvida, será que realmente eu estou extrapolando? Será que essa pessoa tem razão? Eu acredito que eu deveria aliviar mais. E a gente sabe que tem, inclusive até na psicologia, tem muitos estudos sobre isso, a síndrome de Estocolmo, né? Sim. Que é muito focado assim, nessas situações, onde o que quer dizer, em linhas gerais, que a vítima se alia ao abusador. Isso. Como se fosse realmente uma questão de dizer, eu estou bem agora, porque eu estou concordando, eu estou conciliando com essa pessoa. Muitas vezes é mesmo para se livrar do sofrimento e outras vezes é porque acaba se encantando pela pessoa. Então, por incrível que pareça, por mais incompatível que pareça, a pessoa se alia, tá certo? No sentido de dar continuidade até de uma forma mais leve. E tem uma coisa bem interessante aí, interessante no sentido até, vamos dizer assim, até mais negativo da situação, que é quando o abusador ou abusadora, no caso, percebe que a vítima está conciliando, castiga mais. Porque assim, até onde vai esse limite? Até quanto essa pessoa aguenta, tá certo? E vai permitir quanto mais ainda. É o tipo uma testagem desse meu poder sobre o outro, não é? Isso. E é uma coisa assim de tentar ver, tem sinais, a pessoa mostra que está extrapolando, que está indo além. Eu preciso identificar isso. Eu, no caso, aspas, a vítima precisa identificar
como realmente as coisas estão se conduzindo. E tem vários filmes, se você puder olhar, quem quiser ver aí na internet, tem muita coisa. Tem, inclusive, muitos focados no abuso sexual, que eu acho que é uma coisa extremamente importante para a gente chamar a atenção agora, já no terceiro vídeo sobre esse processo, que a questão do abuso sexual é muito significativa. Você não sabe fazer sexo, eu não sinto prazer com você. Né? No início, não. No início, a pessoa, sim, era a deusa, né? o deus, né? O grego, no caso, né? De tão maravilhoso que a questão era. E depois, assim, não é mais a mesma coisa. Né? Tem aquela outra questão que diz assim, por que você fazia ou faz com as outras pessoas, que a pessoa já contou, Sim. a pessoa já relatou sobre a vida anterior, se sentiu tão à vontade que já falou dos relacionamentos, ou dos casos, etc., das frustrações, das conquistas. Principalmente suas frustrações. Isso. Eles usam também disso. Você quer, por isso que o outro fez isso com você. Isso. E assim, ou a outra, né? Se você fazia com A e B, por que é que não quer fazer comigo? Uhum. Aí tem aquele outro lado. Você atende tão bem as pessoas, no sentido mais amplo de convivência, de relacionamentos como um todo, só não liga para mim. Você só não faz as coisas que eu gosto. Né? E as pessoas se submetem, e muitas vezes, como nós estamos falando de castigo e punição, especificamente nesse momento, Sim. as pessoas se castigam e se punem, permitindo que o outro faça. Eu estou voltando a falar da questão sexual. A pessoa diz o seguinte, eu não concordo com isso. Para mim me ofende, me magoa. Eu tenho, inclusive, muitas dores, porque a gente atende muitas mulheres com dores pélvicas Sim. múltiplas, né? Uhum. Do vaginismo, a dispareunia, enfim, dores múltiplas. E essas dores, às vezes, elas se representam fisicamente, mas elas são psíquicas, a gente sabe disso. Elas E no estão caso ali assim, mais para representando dizer que essa não dor, né? posso, ou nem chega a ousar dizer que não pode, ou que não quer, ou que sente dor, porque a crítica é tão grande, a repressão é tão grande, a punição é tão grande, que a pessoa prefere aguentar a dor. Então eu já atendi isso. Mulheres que procuraram depois serviços de saúde para cicatrizar, tá certo? Para fazer reparação vaginal. Tem pessoas que têm dilaceração do períneo. Uhum. Às vezes o abusador extrapola um ponto que usa objetos inadequados. Então tem uma série de situações, se você for realmente observar, tem um leque imenso de possibilidades das pessoas se punir, se castigar, permitindo que o outro fique bem. Então, para o outro ficar bem, eu faço qualquer negócio. Até porque, se ele ficar bem e eu faço qualquer negócio, eu vou ter vantagem nisso. Porque eu não vou sofrer tanto. Só que não é verdade. Porque sofre naquele momento e sofre na sequência. Tá certo? Então, as pessoas se submetem muito a isso e depois elas vêm para o consultório, né, com as queixas, sem condição de dizer, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não era assim. Eu sabia que eu estava fazendo. Muitas vezes a pessoa tem a consciência, mas eu não tive coragem. Tá certo? E tem as ameaças que a gente já sabe, já falamos anteriormente sobre isso. E essas ameaças são, assim, muito severas. E as pessoas ficam realmente com muita dificuldade. Quando eu falo as pessoas, é porque eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento entre duas pessoas. Uhum. Não é que pode ser uma relação entre iguais e pode ser uma relação entre diferentes. Sim. E tem ainda os castigos e as punições de pessoas que são de adolescentes com crianças, de criança com criança. Por incrível que pareça, tem crianças que são abusadas e elas são informadas, vamos dizer assim, que aquilo é uma brincadeira. E as crianças acreditam que estão brincando. E vão brincar com os coleguinhas e com os coleguinhas. Uhum. Então, quando alguém alerta, eu já atendi uma situação dessa. Bom, como eu estava colocando, as crianças também são vítimas. Sim. Né? Às vezes a gente pensa que são só os adultos, mas as crianças também são vítimas. E como são? E como são. Então, assim, às vezes
adolescente com criança, adolescente com adolescente, às vezes são da mesma idade Sim. próxima, e às vezes tem um que é um pouco mais velho ou mais velha com a criança menor. E tem o adulto com a criança, né? A gente conhece muito isso. E a mídia toda fala sobre, e não imagina que são pessoas estranhas. Né? Já está muito Infelizmente, também, né? que são pessoas mais próximas. E às vezes pessoas da família, o pai, a mãe, o irmão, o tio, né? Um padrasto, uma madrasta, porque mulher também abusa das crianças. Um amigo muito íntimo. Um amigo íntimo, um padrinho, e às vezes as coisas estão disfarçadas, não é? Um colo, que é um aconchego, um abraço, que tem uma sedução maior, né? A hora do banho, que a gente tem que ver isso também, que é uma coisa muito significativa, e as pessoas ficam, sei lá, tem um negócio aqui diferente, mas eu não sei o que é, as crianças principalmente. E como eu estava colocando anteriormente, eu já atendi uma criança de 4 anos, que ela foi acusada, a gente pode chamar assim, na escola, por uma colega da mesma idade. Porque foi visto depois que essa colega da menor, ela sofria abuso do pai, e o pai colocava para ela que era uma brincadeira. Sim. E que ela não poderia falar para as outras pessoas, e que ela não poderia falar nem para a mãe, que era um segredo deles dois, era uma brincadeira só deles, e ela reproduziu isso na escola. Sim. Né? Uma coisa muito natural para ela. Então, como é que a gente castiga e como é que a gente pune numa situação dessa? Sim. Bom, legalmente tem a punição, claro, para o abusador ou abusadora, mas assim, o que fica registrado subjetivamente? Como essa criança vai lidar com a situação dela futuramente, nas relações com as pessoas, na confiança, Sim. na questão da segurança e nas escolhas, principalmente. Então, será que todas as pessoas são assim? Às vezes a pessoa se retrai e, por incrível que pareça, não só as doenças emocionais, as doenças psíquicas como um todo, mas o suicídio. O suicídio está muito alto, e por falar nisso, nós estamos agora em setembro, Isso. né, que é um mês assim, mais focado na prevenção, e muitas vezes nós não temos nem como fazer a prevenção, porque a pessoa se isola tanto, a pessoa se fecha tanto, a pessoa tem um processo de autopunição tão severo que, entre aspas, eles colocam muitas vezes só o suicídio resolve. Então, recentemente... É a forma de me livrar de toda essa... do problema. E às vezes a pessoa não quer morrer. A pessoa quer se livrar do problema. Dessa dor. E eu atendi recentemente uma jovem mulher que ela tem muito sofrimento na relação, e é um casamento, tá? Então a gente pode dizer, não, porque é uma pessoa estranha, não, é uma pessoa no casamento. E sofre bastante, inclusive questões de castigos físicos, porque você não fez tal coisa, então agora fisicamente é agredida. E ela me trouxe há poucos dias, na sessão da terapia, que a solução para mim é a morte. Tá? Então eu não tenho para onde ir, eu já não tenho família, porque ela perdeu os pais e tal. Então assim, eu não tenho família, eu confiei nessa pessoa e fiz um casamento acreditando que realmente isso seria um chamado para sempre, e um para sempre feliz, que é o que se espera, geralmente a pessoa imagina, e essa pessoa foi se revelando gradativamente, tá certo? Na verdade, eu acredito, não fiz nenhum tipo de avaliação, mas pelo relato dela, que ela é casada com um psicopata legítimo, tá certo? Legítimo, bem caracterizado. E aí, no caso, ela diz assim, eu vou fazer o quê? E eu vou para onde? Eu não tenho para onde ir. Na verdade, ela não percebe que tem. Né? Porque ela foi tão anulada durante tantos anos que ela se desconhece como alguém. É isso que eu digo, a pessoa perde a identidade. Perde. Tá certo? Ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe mais as condições que ela tem, as possibilidades de vida. Aí uma pessoa dessa não tem plano de vida, uma pessoa dessa não tem sonho, não tem como. Qual é o sonho dela? Desaparecer. Eu quero desaparecer para perder, de estar sofrendo, para perder a vida, melhor dizendo, para deixar de sofrer tudo isso. Então, é muito sério, é muito grave, o que não significa, repetindo o que já falamos anteriormente,
Que bom que ela foi procurar um profissional, né? Mas na verdade ela foi procurar por depressão, Uhum. tá certo? Ela foi trazida assim, até foi encaminhada por um colega, dizendo que era uma pessoa que estava com uma depressão severa. E de fato está. Mas assim, qual é a causa? Qual é a origem desse processo? Então, na caminhada de avaliação, vamos dizer assim, de pesquisa até mais profunda do processo, estamos vendo que ela está num relacionamento mais do que abusivo. E considerando o formato como as coisas acontecem, tá certo? É um psicopata, de fato, né? Que é um explorador em todos os sentidos, porque você não cozinhou, porque você não fez uma coisa. E tem uma coisa também que é muito significativa: quando casou, tirou a pessoa do trabalho. Sim, porque aí fica mais fácil de manipular. Isso, mais dependente. Então, tirou a pessoa do trabalho, porque o ganho-bem, você não precisa trabalhar, e a gente ouve isso com muita frequência, né, nos relatos. Você não precisa trabalhar, porque o ganho-bem você pode ficar em casa. Quando surgem os filhos, ou quando decidem os filhos, você fica com as crianças, porque fica muito mais caro você pagar uma babá, tá certo? O que você ganha não compensa. Então é melhor a gente ficar, né, sendo dependente e dominador. E chega um ponto agora de problemas gástricos, tá certo? Aí nós vamos vendo a consequência disso tudo, né? Dermatites N, queda de cabelo, dores generalizadas. Isso tem que ser jogado para fora de alguma forma, né? Tem que ser. Então, a pessoa passa a somatizar. E aí, assim, olha, eu já fui 10 vezes em dermatologistas N. Claro, o dermatologista não tem responsabilidade com isso, não, porque vai tratar o que se vê. Isso. Mas aquilo que se mostra, tá certo? Se fosse comparativamente, a gente pode dizer que é a ponta do iceberg. Porque o que está por baixo, quer dizer, o grande problema é muito maior. Apenas a pele está dizendo, tem um negócio errado por aqui. Isso, pedindo socorro, essa pele está. Está pedindo socorro. Então, todo esse nosso processo, né, que eu estou tentando fechar agora aqui com vocês, é o seguinte: a nossa contribuição para que vocês analisem os sinais. Mas não se assustem não, porque tem muito relacionamento bom. Tem muita pessoa fantástica por aí. É só a gente dar uma olhada e ficar acompanhando mais tempo, não se precipitar de se unir logo, de achar que, sabe, já conhece, esse tipo de coisa. Façam experiências, não se preocupem. E tem uma jovem que diz a mim: se for assim, como a senhora diz, a gente não vai namorar com ninguém. Aí eu disse, não. Eu estou dizendo o seguinte: fique alerta para a situação, para depois você não trazer os problemas para cá. Então, assim, não que eu não queira lhe atender, mas é que realmente não há necessidade de você sofrer para poder você identificar o problema, quando você pode fazer isso preventivamente. Então, é um recado que eu estou deixando para vocês, mulheres principalmente. Para os homens também, vocês também fiquem de alerta, porque a psicopatia ela pode se apresentar tanto no homem como na mulher, não é? E que eles estão aí à solta, como nós vamos em um próximo bloco, vamos falar dos níveis dessa psicopatia e nos vemos em breve. No próximo vídeo. Isso.